Olá! No jornal de hoje, Câmara de Osasco realiza a 77ª sessão ordinária, que deve ser a última do ano. Então, quando alguém diz a saúde se denomina como saúde, é de dar risada. Não, nem é dar risada, é de chorar. Em sessão extraordinária, vereadores aprovam lei que institui o Orçamento Municipal de 2017. O orçamento para 2017 é de R$ 2.399.070.520. Governo federal estuda prorrogar a política de isenção de vistos para turistas estrangeiros. A estimativa é que cerca de 2,5 milhões de turistas venham ao Brasil atraídos pelo clima e pelas nossas praias. Hemocentros pedem doações de sangue para evitar queda de estoque no fim do ano. Os acidentes aumentam e as doações de sangue ficam ainda mais escassas. Ela cai em cerca de 30%. E Eliabe Vicente traz as dicas culturais para você se divertir. É agora no Câmara Notícias. Na tarde da última terça-feira, a Câmara Municipal de Osasco realizou a 77ª sessão ordinária do ano. Sob a presidência do vereador Cláudio da Locadora, foram lidas 41 indicações e aprovada uma moção. A vereadora Mazefa Varão apresentou a moção de pesar pelo falecimento do cardeal Dom Paulo Evaristo Arns, em 14 de dezembro. E mais um suplente de vereador tomou posse durante o expediente. O suplente de João Góes Neto, Aloysio Pinheiro, que decidiu declinar o cargo, foi substituído por Nelson Matias da Silva. Prometo exercer com dedicação e lealdade o meu mandato, mantendo, defendendo e cumprindo a lei orgânica, observando as leis da União, do Estado e do meu município, promovendo o bem-estar geral dos munícipes e exercendo o cargo sob a inspiração da democracia, da legitimidade e da legalidade. A nova vereadora Florisa Martins foi à tribuna e disse que as ações do poder público precisam ter mais transparência, principalmente na área da saúde. Porque lá nos pronto-socorro do Rochidale, no postinho, em todos, falta ali médico, falta remédio, falta tudo, falta compromisso com a vida. Então, quando alguém diz a saúde se denomina como saúde, é de dar risada. Não, nem é dar risada, é de chorar. Na opinião de Pelé da Cândida, Osasco está em situação de calamidade pública. Mas hoje, sinceramente, eu fico estarrecido de ver o que está acontecendo na nossa cidade. O mato realmente está tomando conta. Os postos de saúde não têm remédio. Vejo hoje uma situação de calamidade pública. É uma situação que me envergonha, porque eu apoiei esse governo. E esse governo hoje não está apoiando o povo que foi nas urnas dar o voto a eles. Para melhorar os serviços públicos, o vereador Fumio Miyazaki sugeriu a volta das regionais. Eu acredito que o novo prefeito deva fazer uma diferença. O que é essa diferença que eu digo? Criação ou recriação de administrações regionais. Foi criado pelo prefeito Rossi 20 administrações regionais. Após a ordinária, os vereadores se reuniram em sessão extraordinária para discutir e votar 4 projetos. Todos foram aprovados. Entre eles está o projeto de lei 72 de 2016, que institui a Lei Orçamentária Anual, a LOA de 2017. O documento é elaborado pelo Poder Executivo com base na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Plano Plurianual, que estabelecem a receita e fixam a despesa do município para o próximo ano e disciplinam todas as ações do governo municipal para o período. De acordo com o projeto, o orçamento municipal para o ano que vem ficou em R$ 2.399.000.000. Desse montante, R$ 35.548.000 será destinado ao gabinete do prefeito. A Secretaria de Finanças receberá R$ 93.814.000. O recurso de R$ 35.214.000 vai para a Secretaria de Assuntos Jurídicos.
A pasta de administração ficará com 35.350.000. A Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão com 20.263.000. Já a Secretaria de Educação receberá a verba de 608.673.000 reais. A Secretaria de Saúde, 583.671.000. A Secretaria de Serviços e Obras, 183.827.000. 35.625.000 reais vai para a pasta de Esporte, Recreação e Lazer. 89.383.000 para a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano. 35.230.000 reais para a Secretaria de Assistência Social. Enquanto que a Secretaria de Cultura receberá 11.087.000 reais. A SICA, 10.292.000. O recurso de 13.556.000 reais vai para a Secretaria do Meio Ambiente. 37.037.000 reais será destinado à Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana. A Secontru receberá 77.747.000. A pasta de comunicação, 13.757.000 reais. Ao IPMO será repassado 154.826.000. A Fito ficará com 29.520.000. Por fim, à Câmara Municipal será destinado 60 milhões de reais. Em entrevista exclusiva, o diretor de Planejamento Orçamentário fala da situação da LOA 2017. Estamos vivendo um período de dificuldade de arrecadação mesmo, é um negócio que todos os municípios estão sentindo. E em Osasco a gente vai conseguir igualar um pouquinho a mais só, um pouquinho a mais, menos de 1% a mais da nossa arrecadação prevista para 2016, o que nesse cenário de queda generalizada de arrecadação para a gente já é um alívio, né? Então igualar nesse cenário já é bom. Então é basicamente isso que vai acontecer com a receita, é 0,47% a mais, bem pouquinho, mas ainda assim é a mais. Enquanto outros municípios têm a receita que estão caindo, a nossa pelo menos está se mantendo, né? É assim que a gente está imaginando o cenário da receita no ano que vem. Luiz Ambrosio detalhou também a distribuição do orçamento anual. A gente tem aqui na Prefeitura de Osasco a expectativa de um orçamento, na Prefeitura não, no município de Osasco como um todo, de 2.399. Desses 2.100 são da Prefeitura, os outros das outras demais em organizações de Osasco, Fito, IPMO, Câmara. Desses 2.100, 550, por volta de 550 são destinados à educação, a gente tem os limites mínimos constitucionais de aplicação à educação, os 25%, e 530 milhões para a saúde, também tem o limite de aplicação mínimo. Depois disso a gente tem encargos da dívida pública, ou seja, juros da dívida, precatórios, custeio da máquina pública, em terceiro lugar, como o gasto mais proeminente, e depois habitação em obras de infraestrutura urbana, nos quais eu destacaria aí a Visconde de Nova Granada e as operações de urbanização de favelas, que consomem mais de 50 milhões de reais em crédito. Então, são os principais gastos que estão na LOA do ano que vem. O texto do projeto da LOA na íntegra, com os anexos e as devidas emendas, está disponível para consulta no site da Câmara de Osasco, osasco.sp.leg.br. Bom, os outros dois projetos aprovados nesta extraordinária estabelecem algumas mudanças na cerimônia e no compromisso de posse dos representantes do Legislativo e Executivo. Os dois documentos são de autoria do vereador Sebastião Bognar. O projeto de resolução 13 de 2016, que faz alterações no texto do juramento de posse. Que merece essa atenção no compromisso de posse. Que merece um diferenciamento, como nós propusemos na lei orgânica, onde o prefeito tem um compromisso, o vice-prefeito tem um compromisso diferente, embora na essência é a mesma coisa, mas não pode o vice-prefeito, que não vai assumir o cargo naquele momento do executivo, fazer o mesmo comprometimento do prefeito. O prefeito é um caso específico. E tem o projeto de emenda à lei orgânica do município número 3 de 2016, que determina o compromisso de posse também aos secretários municipais. De que as coisas precisam mudar. Do que é a importância da política. Que a política não é para ser servido, mas é para servir. E o compromisso de posse fala exatamente isso.
Começando dizendo, né, cada vereador, cada um que vai tomar posse, o prefeito, o vice-prefeito, o secretário, né, o compromisso de exercer com dignidade e profissionalismo. Você pode acompanhar os trabalhos realizados pelos vereadores de Osasco assistindo às sessões ordinárias que acontecem às terças e quintas-feiras às 3 da tarde. A Câmara Municipal fica na Avenida dos Autonomistas, 2607, no centro. Quem preferir pode acompanhar aí do sofá de casa. As sessões são transmitidas ao vivo pela TV Câmara Osasco e também pela internet. E depois você pode ainda conferir o vídeo na íntegra, lá no nosso site. Governo federal estuda prorrogar a política de isenção de vistos. É o que a gente vai ver no próximo bloco. A estimativa é que cerca de 2,5 milhões de turistas venham ao Brasil atraídos pelo clima e pelas nossas praias. Hemocentros pedem doações de sangue para evitar queda de estoque no fim do ano. Os acidentes aumentam e as doações de sangue ficam ainda mais escassas. Ela cai em cerca de 30%. É daqui a pouco. Oi, só mulherada, se hoje for dia de bebedeira, não vá fazer besteira não, hein? Tipo pegar a estrada ou pegar carona com quem bebeu. Melhor terminar a noite solteira. Se cuida, mulher! Suas mãos podem contar histórias. Suas mãos podem mudar histórias. Antes, você tinha que correr de um lado para o outro quando acontecia um problema com uma compra. E acabava tendo que esperar, perder dinheiro, se estressar. Agora, acessando consumidor.gov.br, você pode resolver suas questões de consumo com as maiores empresas do Brasil pelo computador ou smartphone usando só uma mão. 8 em cada 10 casos resolvidos em até 7 dias. Pesquise, reclame, resolva. Consumidor.gov.br. Conciliação tá na mão. O número de turistas estrangeiros que visitaram o Brasil neste ano aumentou mais de 55%. De acordo com o levantamento do Ministério do Turismo, o Brasil recebeu mais de 160 mil turistas dos Estados Unidos, Canadá, Japão e Austrália. A política de isenção de vistos foi o que contribuiu para esse aumento, segundo o Ministério. E o governo federal já estuda prorrogar a política de isenção de vistos. Veja na reportagem de Gabriela Noronha. Em 2016, o Brasil recebeu mais de 163 mil turistas dos Estados Unidos, Canadá, Japão e Austrália. O número é de um levantamento feito pelo Ministério do Turismo. Segundo a pesquisa, a política de isenção de vistos adotada no período da Olimpíada e Paralimpíada do Rio aumentou em mais de 55% o número de estrangeiros com origem desses países que foram beneficiados pela medida. Em relação a 2015, o número de chegadas de norte-americanos aumentou 47%. O de japoneses, 61%, o de canadenses, 84% e o de australianos, 107%. Agora, no verão, o governo federal também prevê um aumento de estrangeiros no país. A estimativa é que cerca de 2,5 milhões de turistas venham ao Brasil atraídos pelo clima e pelas nossas praias. Isso representa um crescimento de cerca de 11% em relação à temporada passada. Segundo a Embratur, o interesse em visitar o Brasil se deve a Rio 2016 e a campanhas de promoção do país no exterior. Estamos no ar hoje em 150 países, estamos atingindo milhões e milhões de pessoas com uma campanha onde nós agradecemos a vinda das pessoas nas Olimpíadas e convidamos as pessoas para virem ao verão no Brasil. É um trabalho que é de promoção de um lado e de outro de recepção e de parceria com as aéreas, com as empresas que fazem descontos, que fazem pacotes, o que traz no verão
para o Brasil recursos que colocam as cidades aí, os municípios, no azul. E para continuar o crescimento no setor, o Ministério do Turismo está discutindo um pacote de medidas que inclui a prorrogação da isenção de visto por mais 2 anos. A proposta do Ministério do Turismo, da Embratur, para que sejam prorrogados por mais 2 anos a não necessidade, a waiver, né, de vistos para esse país e outros países que não tenham risco migratório para o Brasil. Os estoques dos bancos de sangue ficam bem baixos em épocas de férias e festas de fim de ano. Por isso, hemocentros de todo o país incentivam a doação neste período. O número de doadores de sangue no Brasil está abaixo do recomendado pela Organização Mundial da Saúde, que é de 3 a 5% da população. O repórter Leonardo Meira traz as informações. Todo mundo nessa sala resolveu dedicar uns minutos para salvar vidas. E a tarefa é simples, basta sentar e esticar o braço. Uma picadinha e aos poucos a bolsa enche de sangue. Cada uma ajuda a salvar até 4 vidas. Mesmo de férias, a Irene fez questão de dar uma passadinha na Fundação Pro Sangue do Hospital das Clínicas em São Paulo. Eu faço de tudo para doar sangue. Mas cenas assim, infelizmente, não são muito comuns. Isso porque o número de doadores de sangue no Brasil está bem abaixo do ideal, menos de 2% da população, enquanto a Organização Mundial de Saúde recomenda de 3 a 5%. E quando chega o final do ano, fica ainda mais difícil para fechar essa conta. Os acidentes aumentam e as doações de sangue ficam ainda mais escassas. Ela cai em cerca de 30% e os nossos pacientes continuam precisando de sangue. Então existe essa sazonalidade no doador, mas não existe essa sazonalidade no paciente. Esses jovens aprendizes participaram de palestras de conscientização e já resolveram colocar em prática os ensinamentos. Vão doar pela primeira vez e até superar o medo da agulha. Todo aquele medo que eu tinha bastante, eu descobri que a gente poderia ajudar bastante gente. Você vai salvar aí várias pessoas que, independente de você conhecer ou não, é um bem ao próximo. Já o Walter é doador de carteirinha. Faz já 21 anos que eu dou sangue e toda vez que eu venho aqui a satisfação maior é minha. Estou aí para doar sempre aí que precisar. Infelizmente, o sangue não é produzido em laboratório. A gente depende da doação voluntária do sangue. Em 2015, o Ministério da Saúde investiu 617 milhões de reais na rede de sangue. Foram coletadas 3 milhões e 700 mil bolsas de sangue. Podem doar pessoas entre 16 e 69 anos com no mínimo 50 quilos e em bom estado de saúde. Os homens e os jovens até 29 anos ocupam a primeira posição na lista de doadores. Já é a terceira vez que eu venho doar sangue, salvar vidas, né? Depois do intervalo, tem as dicas culturais para você se divertir com Eliabe Vicente. E ainda a previsão do tempo para a Grande São Paulo. Até já! A paixão da minha vida? A Fifi. Minha cadelinha que eu encontrei na rua. A Fifi adora brincar com outros cachorros. Passear pelo bairro. O que ela mais detesta é tomar banho. E a coisa que ela mais adora é criança. Ela é um amor. Quem cria nem sempre vê o que há de errado. Por isso, a propaganda precisa do CONAR. Graças à economia voluntária feita pela população, estamos mantendo o abastecimento de água para os nossos clientes, mesmo durante a maior falta de chuva dos últimos 84 anos. Mas a seca continua, assim como o desafio de todos nós. Por isso, estamos ampliando o bônus para as 31 cidades atendidas pela Sabesp na região metropolitana. Quem economizar 20% vai ganhar 30% de desconto na conta de água. Com o esforço de todos, podemos fazer muito mais. Água, sabendo usar, não vai faltar. Parabéns, Miguel. Beijo. Parabéns. Obrigado pela sua doação. Parabéns, Miguel. Parabéns.
agora, as melhores dicas culturais para você aproveitar o fim de semana. Quem traz as informações é Eliabe Vicente. Olá, Tainá! Nesta sexta-feira, dia 23, antevéspera do Natal, tem a última edição do ano do The Quinta Categoria, que reúne o melhor do rap e do hip-hop da região. Os convidados para agitar a noitada são Magresco MC, Mike Maia, Luan Castro e Vini PDR. E tem ainda a presença dos DJs JL, Def e Menor. A festa acontece na Rainbow Club, na rua Dr. Antônio José Luciano, número 78, no centro de Osasco. Os ingressos custam R$ 5,00 e o início da festa está previsto para as 11 horas da noite. Em janeiro, nas férias escolares, uma opção bacana e divertida para toda a família é a oficina Barbatuquices. É uma aula espetáculo em que o público e integrantes do grupo de percussão corporal Barbatuques vivenciam brincadeiras musicais. E você pode descobrir seu corpo sonoro através de uma deliciosa e lúdica imersão no repertório da música popular. Rola aí uma experiência musical bastante interativa, viu? Entre pais, filhos, educadores de todas as faixas etárias. Eles podem explorar a diversidade de timbres do corpo, como palmas, estalos, sons produzidos pela boca ou pelos pés. A brincadeira é de graça e acontece no dia 7 de janeiro, às 5 horas da tarde, no Sesc Osasco. Avenida Esporte Clube Corinthians Paulista, 1300, no Jardim das Flores. E já para entrar no clima aí do final de semana, a gente encerra a agenda cultural com um trecho do clipe do grupo de rap chamado Namastê. É um grupo de Osasco formado por artistas e produtores da própria cidade. Curte aí. Tem que ter perna pra correr, pulmão e coração, subiu a cota do dia, já não é mais um leão. A exposição aos desafios aumenta o sistema imunológico pra cada nascer do sol. Tá pronto pra matar um zoológico, convicção, ousadia, pra não errar a manobra, pois se cair o asfalto é duro e a vida te cobra. Muitos vão desprezar seu corre pouco ser fiéis, só você verá o sangue das tuas mãos e teus pés. Não construa os castelos de areia na beira do mar, pois quando a maré subir a água vai levar. Pra não ficar só um vaso, areia, algumas pedras, você caindo em queda livre, sem paraquedas. Concentração na missão e no que prioriza, solidez e firmeza como o chão que cê pisa, construindo suas mansões com ações admiráveis, sob a força em posições de pilares inabaláveis. Não me bastou ter fé. E como será que vai ficar o tempo na Grande São Paulo? É o que a gente vai ver agora com a Climatempo. O verão se inicia nesta quarta-feira às 8h44 pelo horário de Brasília e todo o estado de São Paulo vai começar com forma tradicional, que ao longo do dia faz bastante sol, à tarde faz calor e são previstas algumas pancadas de chuva entre a tarde e a noite que podem ser fortes, mas que não duram muito tempo. O calor continua na capital, a mínima prevista é de 19 graus e a máxima pode chegar aos 30 graus. Em Mogi das Cruzes, mínima de 18 e máxima prevista de 29 graus. Por hoje é só. O Câmara Notícias fica por aqui. Nós nos vemos na próxima edição. Até lá!